Queridos, aqui é um texto que eu quero tomar por base para fazer uma reflexão acerca da Santa Ceia. E eu gostaria de falar-lhes, dizer-lhes que a comemoração é simples. Se eu fosse dar um tema, eu daria: já saí do prego. Diga comigo: já saí do prego. Já saí do prego. Quando nós observamos a carta que Pedro escreve, principalmente no capítulo 1, nós percebemos que Pedro começa a estimular os irmãos com uma mensagem de esperança. Pedro, em primeiro lugar, ele estimula os irmãos acerca de um poder protetivo. Por quê? Porque Pedro escreve essa carta para os irmãos que estavam dispersos em todo o Império Romano. E os irmãos estavam sob pressão. Então Pedro, no meio dessa pressão, ele estimula os irmãos, mostrando que os irmãos não deveriam desistir, deveriam se aproximar mais de Deus por meio da santidade. Então ele fala de um amor protetivo, baseado no sangue de Jesus, na sua ressurreição. Pedro, depois que fala para os irmãos acerca de um poder protetivo, os irmãos vão ler no capítulo 1 que ele começa a falar sobre um fogo purificador. Ele toma por medida para mostrar aos irmãos que era necessário os irmãos passarem pressão. Aí ele faz menção de dizer que o ourive não purifica o ouro para causá-lo dano, nem para prejudicá-lo, mas o ouro passa pelo fogo, é purificado para melhor valor, para ser mais valorizado. Então ele diz aos irmãos que era necessário os irmãos passar aquela aflição para se aperfeiçoar, para melhorar e para ser mais valioso. E ele segue falando dos irmãos sobre a santidade. E na santidade, ele mostra aos irmãos que era possível, mesmo sob pressão, ser santo, porque Cristo é santo. Por isso que ele diz: sede santo como santo ele é. Ele diz que a tribulação, a aflição, a pressão não justificava a falta de santidade. Então ele depois fala, resume falando para os estrangeiros esses que estavam sujeitos ao Estado, estrangeiros que estavam fora da pátria, mas sujeitos ao Estado, pagando grandes impostos. Então ele fala a esses estrangeiros, dizendo que mesmo na vossa peregrinação, deveriam se manter seguros. Aí é quando ele estimula, dizendo: porque vocês têm que saber que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vã maneira de viver. Não foi como a prata nem o ouro, conforme os costumes que vocês receberam dos vossos pais. Então, baseado nisso aqui, Pedro mostra aos irmãos o poder da ressurreição e do sangue da igreja. Então, quando nós fazemos uma retrospectiva, nós entendemos e subentendemos o potencial e o valor agregado da Santa Ceia. Pois houve um investimento muito alto. Várias alianças foram quebradas. Permita só tomar por base algo que eu falei antes, só para dar sentido. Mas os irmãos vão te convir que quando o pecado dominou o homem, veja o que é que Paulo escreve no Novo Testamento, quando ele escreve aos Romanos. Ele começa a mostrar que o homem foi corrompido, que o pecado dominou o homem, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos vieram a pecar. Então, a primeira aliança adâmica que Deus fez com o homem quebrou. O homem abriu mão dela. A aliança edêmica, a aliança do Éden. Então, a Bíblia mostra que Deus continuou investindo em resgatar, em trazer o homem para si. Quando nós chegamos à aliança noética, depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com o homem. Mas o homem quebrou mais uma vez na Torre de Babel. Aí é quando vem a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, extensiva para um projeto. O homem também quebrou. Aí Deus levanta uma oportunidade, através de Moisés, a aliança mosaica, ou da lei, ou da pedra. E esta aliança era condicional.
Esta aliança dizia o caminho da vida e o caminho da morte. E quando nós percebemos esta aliança, ela também foi quebrada. Aí é quando Deus faz questão, os irmãos vão te convir, que Deus investiu tanto nesta aliança, que se você ler o livro do Gênesis, você vai ver um livro meramente missionário. Êxodo, o poder potencial da mão de Deus de resgatar o povo. Mas o livro de Levítico, você já vê um livro que volta, Deus querendo trazer o seu povo para perto dele, através de algo conhecido como santidade. Você já percebe que o livro de Levítico começa com ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, oferta pacífica, oferta e rituais. E quando você chega no capítulo 26 do Levítico, aí disse Deus a Moisés: Moisés, quando qualquer ser humano ou qualquer judeu, melhor dizendo, queira fazer um voto particular, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Aí Deus faz questão no valor do resgate, porque um homem poderia resgatar a si mesmo no meio do seu voto. Aí Deus diz, se for um homem de 20 a 50 anos, o valor do voto será de 50 ciclos de prata. Se for mulher, 30 ciclos. Se for um jovem masculino, será 20 ciclos. E se for uma moça, será de 10 ciclos. Só para os irmãos terem uma ideia do potencial, do poder do resgate da prata e do ouro. E segundo alguns comentaristas, entre eles mudem, ele diz o seguinte, que este voto era algo voltado para a santidade, aonde o homem poderia se tornar imune e imunizar tudo quanto ele tinha pelo poder desse voto. Ou seja, esse voto, sendo aceito, ele estava dizendo para o inferno, para quem quer que seja, que o que é meu é de Deus e o que é de Deus é meu. E o inferno não tem mais nada a ver com isso. Só para os irmãos terem uma ideia, se eu fosse um judeu, no contexto fala da família e tudo quanto ela tinha, eu tenho um casal de filhos, tenho 4 netos, mas me basear no meu casal de filhos, eu tenho 51 anos, eu já estou sobrando, já tinha entregado o cargo no contexto do Antigo Testamento. Mas 50 ciclos de prata, se eu quisesse esta segurança, esta imunidade, a santidade, me aproximar mais de Deus, então eu teria que, seguinte, eu pegava 50 ciclos de prata e levava para o sacerdote. O sacerdote ia avaliar. Se ele aceitasse o meu voto, ele pegava o meu voto e depositava no santuário. A partir dali, Deus se responsabilizava pelo que era meu. No Antigo Testamento. Se eu levasse minha mulher, teria que levar mais 30 ciclos de prata. Ou seja, e o meu casal de filhos daria 110 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se você faz um contexto de medida, um ciclo de prata corresponde a 11,5 gramas. Isso implica dizer que eu tinha que levar 1,250 kg da prata ou do ouro aproximadamente para purificar, para imunizar, para santificar a minha família. Isso implicava dizer, se a gente ainda vivesse no contexto do Velho Testamento, baseado mais ou menos que o grama da prata está em torno de 34 a 40 reais, a 45, num contexto, num cálculo básico, para participar desse culto de Santa Ceia, eu teria que trazer aqui cerca de 62 mil reais. Isso era o preço do Antigo Testamento com base na prata e no ouro. Deus investiu, mas quebraram. Mas não obedeceram. A prata e o ouro não foi capaz de libertar o homem da vã maneira de viver. Aí quando a gente chega no capítulo 31 de Jeremias, e salvo engano, versículo 31, aí Deus faz uma nova promessa de uma nova aliança para Israel. E ele diz, virá um dia que eu farei uma nova aliança. E esta aliança não será como a aliança que eu fiz com os nossos pais, quando os tirei do Egito. E eles invalidaram a minha aliança. Mas esta aliança, eu incutirei no coração e na mente do meu povo. E nesta nova aliança, eu perdoarei os seus pecados e deles não me lembrarei mais. Aí é quando a gente percebe
É por isso que João disse que Deus nos amou de uma tal maneira que ele investiu o melhor que ele tinha. Ele investiu dando o seu único filho. Porque foi lido aqui o contexto de Isaías, da purificação, do sacrifício. Mas os irmãos lembram que quando Israel invalidou, Deus está falando de um contexto da Síria, mas num contexto profético. Agora o dinheiro, o poder de resgate agora, não dependia mais de questão monetária. Porque a prata e o ouro servia como pagamento no resgate de escravo, e era um pagamento numa visão monetária. Prata de ouro, moeda de prata e moeda de ouro. Mas aqui agora, Deus disse, sem nada vocês foram vendidos. Então sem dinheiro terão que ser resgatados. Agora o dinheiro já não ia valer mais, mas agora era questão de embate, de poder, de autoridade. Agora o preço exigido era pureza, era sangue puro, sem mácula. E ninguém conseguiu. Aí Deus enviou o seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham. O interessante, amados, é que quando nós chegamos no capítulo 22, ou em qualquer versículo da Bíblia que vai falar sobre a Santa Ceia no Evangelho, mas Lucas no capítulo 22, versículo 14, ele vai ministrar, vai falar sobre a última ceia, que era a última refeição do dia. E geralmente na Páscoa. Aí ele diz que naquele dia, Jesus pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei. Mas o interessante é, se você começar a leitura, você vai ver Jesus dizendo para a sua igreja, muito desejei comer convosco esta Páscoa. Em outras versões está dizendo, eu muito estava ansioso para comer convosco essa Páscoa. Aqui Jesus estava com 33 anos. Se você for para um contexto normal dos judeus, quando o ritual do Bar Mitzvah dava direito ao jovem a partir dos 12 anos ser sabatinado pelos doutores da lei, e a partir de serem sabatinados, eles podiam fazer parte da solenidade. Então Jesus, desde os 12 anos, no 13, ele já começou a frequentar a Páscoa. Então Jesus já estava com mais de 20 Páscoas indo para a festa. Mas esta última, ele olhou para os discípulos e disse, muito eu esperei, muito eu desejei comer convosco essa Páscoa. Aí é quando ele pega o pão, parte, ele pega o cálice, dá aos seus discípulos, e o pão ele diz, tomai, comei, porque este é o meu corpo, que será partido por vós. Quando ele dá o cálice, ele está dizendo, tomai e bebei, porque este é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Isso aqui é contundente demais, irmãos. É a partir daqui que a gente tem que saber que a gente não deve cear quando quer e do jeito que quer. Quando Jesus faz esse ato aqui, ele estava fazendo um ato que os judeus conheciam. Só que esse ato era muito pesado. Por quê? Porque os irmãos sabem que os judeus tinham vários tipos de juramentos e alianças. Era um a mão por baixo da coxa, era o outro perante testemunhas, e assim sucessivamente. Mas o mais alto nível de uma aliança entre um judeu e outro, o ápice de uma aliança, era quando tinha o pão e tinha o vinho. Se os irmãos observar, Gênesis, salvo engano, no capítulo 14, quando Abraão venceu os reis da montanha, que ele é um símbolo das nações, e Melquisedeque, um símbolo sacerdotal de Cristo, quando ele se encontra, aí Melquisedeque traz o pão, e o vinho está lá na reunião deles dois, na aliança que eles fizeram. Porque era o ápice. Então esta aliança tinha algum preço. Primeiro, para fazer esta aliança, tinha que começar pelo maior. Só que o maior, para fazer essa aliança com o menor, ele tinha que descer e se igualar à altura do menor. Veja que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, o que é que ele diz? Que Cristo, sendo